Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Tu queria falar do Paul. Não, eu queria só lembrar uma coisa. Eu trouxe um negocinho bem bacana aqui. Isso aqui vai ser difícil de ver, mas é um dos primeiros bottoms que da banda Wings. Isso é de 1973, cara, na época que a gente trabalhava lá na Velha Continental. Esse bottom é legal, ele não é de plástico, ele é de metal mesmo. Um bottom bem bacana e é bem raro, porque com o primeiro logo que o Wings usou, e é um dos primeiros. Um logo oficial do Paul. Eu ganhei da EMI. Na EMI na época. E foi o primeiro disco do Wings, com uma formação do Wings. A EMI era a gravadora do Paul McCartney and Wings. And the Wings, é. Diferente da Apple. Exatamente. Tu tens aí alguma coisa do Paul aí? Olha aqui, esse aqui foi o primeiro vinil do Paul. Chamava McCartney. Interessante, né? Esse é o primeiro. E esse aqui é o segundo. O outro lado... E o legal do vinil é que tem a parte do meio também, né? Tem as partes que abrem. Tem. Olha só. Isso é a diferença do vinil. Esse aqui é o segundo. Queres mostrar aqui? Vou mostrar o segundo aqui, Olha aqui, esse é o segundo. Eu gosto de deixar bem atazanado o nosso amigo Roberto Aguiar. Olha aqui à frente. Aqui atrás, olha aqui o Paul e a família aqui. Pega aqui, bem interessante ele com a Linda McCartney. Eastman McCartney. Linda Eastman, que virou McCartney. Grande paixão da vida dele. Paixão da vida dele, exatamente. E esse... Deixa eu abrir aqui. E tudo muito bem transado, né, Roberto? Fazer uma capa... Porque isso aqui não foi feito com Photoshop, gente. Não tinha isso naquela época, né? Isso era fotomontagem mesmo, trabalhado, né? Olha aqui, esse aqui é o CD que lançaram depois o mesmo disco, né? O mesmo disco aí é o CD. Tem um negócio bem interessante aqui, ó, que é o mesmo disco chamado Outtakes. São essas faixas que não foram pro disco. Olha aqui. Esse é um pirata, um disco pirata do Paul McCartney. Um pirata do McCartney. Do McCartney, exatamente. É um dos... Com faixas que não foram lá. Exatamente. Esse aqui também é pirata, ó. Mas como tu está apresentando discos piratas... Beto Café e os discos piratas, né? Do Paul McCartney. Comércio internacional, né? Não é um disco roubado nem nada, é um disco pirata deles, são faixas estranhas. Esse aqui também é um EP, que eles chamavam de EP, mas um EP em CD, que são 3 faixas só. Né? E esse é o Paul McCartney. Esse é o primeiro... Do Wings. Agora... Foi aí que saiu o bottom esse. Bom, eu vou dizer assim, a música mais bonita para mim, dançável na época, era o Love Strange. Love is Strange. É o disco que lançou o Wings, não o Paul McCartney, né? Ele já tinha alguns discos gravados, e esse aí, quando ele fez a formação, que era ele, o Danny Lane, a Linda Eastman, né? Que era o trio, que era o Wings. Depois tinha a banda de apoio, que tinha o baterista, tinha outras coisas, né, que falavam com isso aí. E esse é o primeiro disco do Wings mesmo. E esse aqui é nacional, da gravadora EMI, Odeon, aqui no Brasil. Eu guardo né? Tá novinho, né? Tá novinho o disco. Todos os discos, né? Mas eu trouxe os mais interessantes, assim, pra gente ilustrar aqui. E uma coisa interessante também... O que tu tem mais aí, Beto? Da nossa época, que a gente recebia na rádio. Tu lembra dos famosos 45? My Love. Aqui, famosos 45. Olha aqui, My Love. Exatamente. Consegue pegar aí, ó? My Love. 45. 45. Another Day. 45, Another Day. Se eu não me engano, esse aqui é português, cara. Eu não me lembro se é de Portugal ou de onde é. Também é 45. Companhia do Gramão falou de um. Ou espanhola. Eu acho que é espanhol, olha Tem aqui. várias assim, então... Paul McCartney. Deixa eu ilustrar aí pra te mostrar. Aqui, já com a barbinha, né? Another Day aí. Já, na época, Another Day, né?
Na época do Another Day. Então tem muitas coisas interessantes. Beto, vamos falar, eu quero mostrar uma parte do teu show, tá, que tu tá permitindo que a gente apresente aqui na TV, no programa.net, algumas partes do teu show. Tu sugere aí, e daí depois a gente roda, mas antes eu queria falar um pouquinho da Rádio Continental lá. E de uma figura que lamentavelmente não está mais entre nós, que é o judeu, o Fernando Westphal. Exatamente. O Fernando foi... Quem me levou para a Continental também. Exatamente. Eu nunca vou me esquecer. Nós estávamos comentando em off antes aqui, né? Eu comecei a trabalhar em rádio na Rádio Pampa, quando foi recém-comprada a Rádio Pampa pela Rede Pampa, né? E eu fiquei alguns meses ali e fui convidado para trabalhar na Rádio Continental. Para quem não sabe, a Rádio Pampa, na época, né, do Otávio Gadré, concorria diretamente com a Continental, uma com a outra. Eram as duas rádios jovens, a Rádio Pampa AM e a Rádio Continental. Rádio Continental. Na época era outra programação até da... Se não me engano, uma era 1120, a Continental, e a outra 1200 a Pampa. Era 1200. E como a programação começou a incomodar, o judeu chamou a gente. E fomos, eu falo a gente, eu e o Júlio First, nós fomos para lá. E eu comecei a fazer programação musical. O Judeu é uma pessoa sensacional, cara. Um cara completamente aberto, era um diretor de rádio vinculado à Rede Globo na época, e que tinha uma autonomia total, ele fazia e assumia qualquer coisa que ele fazia. Então ele defendia os funcionários dele até a morte. Então a gente tinha uma carta branca para fazer tudo, que tu trabalhou lá, tu sabe disso, o que era, né? Uma pessoa fantástica. E o judeu nos deixou, né, esse ano aí. E temos uma figura fantástica ali na Continental também, que é o Marcos Aurélio Vezendonck, né? Marcos Aurélio, meu querido amigo Marcos Aurélio, de vez em quando eu encontro ele lá. É uma pessoa fantástica, igual o tratamento com as pessoas, é querido amigo mesmo, né? E eu tenho encontrado muita gente da época ainda lá. E uma coisa que nós estávamos comentando, né? Ninguém de nós tem fotos da Rádio Continental. Nada. Não existe nada. É uma coisa impressionante. Talvez dos shows daquele do Júlio, daquela turma, não tem aquele material? Isso é outra coisa. Eu tenho fotos do Cascalho. Nos bailes do Magrinho. Que ele me cedeu, eu copiei, porque eu estava fazendo meu livro. E ele me cedeu essas fotos. Agora, o resto das pessoas que eu procurei com todo mundo, cara, ninguém tem foto de nada na época, os locutores não tinham, porque a gente não se preocupava em documentar. Hoje em dia, tu vai trabalhar em qualquer lugar. Beto, assim, vamos abstrair um pouquinho, mas também ninguém queria ser fotografado, porque naquela época eram os anos de chumbo. E a Rádio Continental, apesar de ser uma rádio musical, e era a grande rádio musical do sul do país, e superior à Rádio Mundial e as outras, né? A Mundial da Globo, a Continental superava a programação com mais qualidade. Mas, por conta do judeu, né? O Roberto Marinho tinha os comunistas dele lá no Globo, que ele sempre defendeu, ele dizia isso, né? As pessoas da esquerda, que ele sempre defendeu dentro do Globo e das organizações Globo. Isso é uma verdade histórica que tem que ser dita. O Roberto Marinho sempre defendeu. E tinha uma rádio 1120 em Porto Alegre que era intocável pelo regime. Até o judeu tirar ela do ar algumas vezes, né, por conta do jornalismo da Continental, que não era um jornalismo omisso. É, justamente isso, né? Mas o que eu estava falando sobre a documentação das imagens é que hoje em dia, qualquer coisa que você faz, você tem internet, já posta na internet, você filma, você fotografa, você tem toda a documentação. Naquela época, o pessoal se preocupava em trabalhar, em vestir a camiseta e fazer a coisa pelo amor. Então, esse negócio de documentação, depois que não tem nenhuma foto, não tem isso, não tem aquilo. Então, eu consegui algumas fotos, mas assim, ó, uma que o Messias Anelli tinha na mesa de som. Francisco Anelli Filho. Uma que o Carlos Couto tinha num baile que ele fez na época. Sabe, o Cascalho aqui, o Niederauer não tinha foto nenhuma. Tinha uma que era no Jornal do Almoço ainda. Sabe, eu não tinha foto nenhuma minha lá. Eu me lembro que eu tenho fotos na época tocando com os grupos que foram lançados pela Rádio Continental. Mas só isso. O que nós vamos ver do teu show aí? Vamos continuar no próximo programa aí. Nós vamos fazer mais um programa com o Beto. Falando de Beatles, tem um quadro que é o Paul McCartney e o Ringo Starr, né, que os remanescentes da dupla. Então é legal, porque estão fardados tocando música dos Beatles. Eu acho legal tocar isso aí, é uma coisa bem engraçada. Então nós vamos encerrar o programa aí com essa parte do show
Exatamente, que é a parte... O nome do show? É Garotos de Programa Show. É o nome do show mesmo, né? É um quadro dos Garotos de Programa. Beto Roncaferro e Toninho Madalá. Isso aí. Quem é quem? Eu sou o Ringo Starr e ele é o Paul McCartney. Muito bom, vamos curtir aí. Ringo, onde tu está? Eu estou aqui. Ok. Eu fui ali Paul McCartney no correio. Oh, que joke. I'm joking. Joke. Pois estou... Que é isso? Oh, desculpe, é meu segundo emprego. Sabe como é, Paulinho? Só de música não se vive, né? Não é mal. Tem que se batalhar. Sim. Mas viemos aqui a convite para tocar nossas músicas. Sim, sim. Como tá bonito teu permanente. Gostou? Sim. Só faço assim. O que houve com a tua chapinha? Não é chapinha. Escova progressiva chocolate. Ok. Mas vamos cantar o quê, Paulinho? Aquelas músicas que fomos convidados para tocar no início de nossa carreira, muito antes dos outros Beatles. Fizemos juntos, brincando em Liverpool. Sim. Uma época, quando éramos assim, young. Como se diz young? Young guris? Guris, ok. Meninos. Quando éramos guris, uma época assim meia... Uma época meia... Sim, meia, muita meia. Muita né? meia, sim. Sim. Uma época boa, Paulinho. Sim. Vamos tocar Vamos então? tocar, vamos lá. Virei gay e já quitei, só me resta confessar até que gostei. Não dói, viu, boy, pois quem mudou, te garanto que gostou, pois não reclamou. Lembra? Miguel, meu mel, fiz arroz, tu quer comer pastel? Oh, meu Miguel. Miguel, meu mel, por favor me leva pro motel. Oh, meu Miguel. Alguém viu que eu nunca te usei. Eu só me perfumei, me joguei de encontro ao espelho e ali mesmo eu te amei. Miguel, meu mel, por favor me leva pro motel. Oh, meu Miguel. Se não vens ficar comigo, dou pra todo quartel. Oh, Miguel. Qual é essa? Lembra dessa? Dei porque dei, e a mãe nunca viu. Dentro do carro, no quarto, na rua e na beira do rio. Já dei em cama redonda, no calor e até no frio. E hoje só de pensar, ainda sinto arrepio. Ai, 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 como dói. Mas é tão bom.